Olá, gente, graça e paz, shalom. Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é a irmã Zilda, do canal Cá Jesus. Quero trazer aqui uma reflexão para nós. Está no Salmo 117, que eu quero fazer aqui uma leitura desse salmo, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor, todas as nações, louvai-o, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Isso aqui é um salmo de bondade, de amor, de gratidão, que o salmista expressou diante do Senhor no meio de tantas adversidades que ele viveu. E eu quero falar para vocês a respeito de como nós louvar o Senhor, como nós poderemos louvar o Senhor no meio das adversidades. Será se nós conseguimos louvar o Senhor no meio da angústia, no meio das aflições, no meio do descaso que nós estamos vivendo na atualidade? E a gente olhando para a palavra de Deus, a gente vê que tinha homem de Deus que mesmo em meio ao caos da fé, ele se levantava e aqui eles impulsionavam as pessoas, ele levava a palavra de ânimo para as pessoas louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o, porque a sua bondade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Olha o ponto que só é 2 versículos, Salmo 117, e esse versículo 2 que ele diz o seguinte, ó, louva, porque a verdade do Senhor é para sempre. A verdade do Senhor é para sempre. Por isso, se nós olharmos para o Senhor e para a sua verdade, nós iremos conseguir sobreviver nesse meio de polarização gospel que nós estamos vivendo, que não é pouco, é muito grande. E eu quero falar para você como nós vamos sobreviver no meio de tudo isso, porque é tanta coisa que nós temos passado, meus irmãos, no meio familiar, enfermidade, coisas daqui, coisas dali, coisa que tem assim roubado a nossa paz dentro do nosso lar. Às vezes nós oramos, nós lemos a palavra, nós louvamos ao Senhor, mas muitas das vezes as enfermidades batem na nossa porta para tirar a nossa paz. Olha, irmãos, eu no ano de 2023, eu passei por uma situação, 23 não, do ano de 2022, uma situação muito difícil com o meu filho, muito difícil. Meu filho foi acometido de uma enfermidade tão grande, mas tão grande que foi a depressão, acompanhado com ideação suicida, síndrome do pânico, ansiedade, burnout. Gente, foi assim, uma coisa assim que nós fomos atacados de uma maneira terrível, terrível. E ali eu achava que eu ia perder o meu filho, gente, para o suicídio. Eu pensava que eu ia perder meu filho, mas quando eu abria as escrituras e eu encontrava as referências, o Senhor me dando força. Olha, nesse período foi 3 meses ou 3 anos que eu enfrentei com o meu filho com a depressão profunda, profunda, profunda. E o salmo que eu mais me alimentei foi o Salmo 46, que diz: O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse salmo me renovava, esse salmo me dava ânimo. E outra coisa, orientação profissional que eu estava recebendo direto para me poder me calar e ouvir o que o meu filho tinha a dizer, porque eu tenho, graças a Deus, o meu pastor ele é psicólogo. E ele me orientava, gente, ele me orientava para quando eu ouvisse o dilema do meu filho, ele dizendo: mãe, deixa mãe, eu sair dessa vida. E fazia assim, irmãos. Ele fazia assim, as lágrimas descendo. E ele dizia: mãe, em nome de Jesus, mãe, em nome de Jesus, deixa eu sair dessa vida, deixa, mãe, deixa. Ele tentou, gente, 5 vezes contra a sua própria vida. E eu vou dizer para você, só não conseguiu porque o Deus Todo-Poderoso não deixou. Foi o próprio Deus. Quando estava por um trisco, nós chegava próximo. Olha, aqui era a gente assim, monitorando 24 horas. Tinha período que ele estava na crise, que não dormia, irmãos. Sabe o que acontece?
que acontecia? Eu revezava com o pai dele. Uma noite era o pai dele, outra noite era eu, para ficar com ele. Certo dia eu tive um sonho. E nesse sonho, era 3 cobras. Estava tentando esmagar a cabeça dele. E eu chegava e eu puxava meu filho. Isso no sonho. E eu puxava meu filho, e eu puxava. E ali eu tentando puxar meu filho. E de repente, essa cobra me não queria deixar, e ali eu puxando, e ela tentando esmagar a cabeça do meu filho, 3. E ali eu só sei que eu me espanto. Nessa noite eu estava dormindo e o meu esposo com ele, gente, isso é forte. E aí o que acontece? Eu acordo desesperada e saio para fora do quarto, vou lá na sala, e quando eu chego na sala já chorando, eu começo a dizer do sonho dali para ele. Ele estava acordado assistindo um filme de madrugada com o pai dele. Aí eu conto para ele, né, do sonho, da situação de como aconteceu. Aí ele disse: mãe, é mais ou menos isso, é essa a sensação que eu sinto, minha cabeça sendo esmagada. Aí eu fiquei, meu Deus, aí eu fiquei desesperada, chorando com desespero. E aí o meu esposo faz um chá de camomila para mim, eu tomei. Aí ele disse: mãe, vá deitar. Aí eu vim para o quarto. Quem disse que eu consegui dormir, gente? Eu não consegui. Quando eu fui deitar, eu não consegui. Eu só fui botar o meu joelho no chão e comecei a clamar e clamar e clamar e orando e falando com Deus, até no momento que quando Deus disse assim: as 3 cobras. Gente, isso é forte. As 3 cobras é 3 projetos que ele está tendo para tirar a vida dele. Vai lá fora, pergunte ele que ele vai te contar. Ali eu engoli o choro, irmãos. Eu engoli o choro e saí para fora. Quando eu cheguei lá fora, só fiz cruzar meu braço assim, aí eu fiz e perguntei. E contei do que o Senhor tinha dito, que era para mim dizer para ele. Cheguei, ele paralisou. Ele paralisou, ele disse: eu não acredito não, mãe. Eu não acredito. Quer dizer que Deus não me cura e nem quer deixar eu tirar minha vida. Aí ele teve que dizer quais eram os 3 projetos. Se um não der certo, o outro ia fazer. E ali, quando ele contou, toda aquela ideação da mente dele foi embora, irmãos. Se o Senhor não tivesse me revelado isso, ele tinha projetado coisa para fazer a coisa terrível na vida dele. Mas como nós estávamos em oração, nós estávamos vivendo uma vida de oração, entregando tudo nas mãos do Senhor e sendo orientada pelo meu pastor, que é psicólogo, mandando dizer: olha, quando ele estiver muito perturbado, muito agoniado e falando coisa com coisa, pode deixar ele falar. Deixa ele falar que vai passar, ele vai se aliviar. E assim foi, gente. E assim eu fazia. Gente, foi 3 anos batido. Foi 3 anos batido. Ai, irmã Zilda, já se curou? Ainda não. Mas o pior, que foi de 2022 a 2025. Gente, foi assim, 2025, foi 2022, 2023, 2024, 2025. Foi exatamente, que foi em agosto de 2022, e ele, da última vez que ele se internou, que saiu melhor, que não teve mais nenhuma alteração, foi agosto de 2025. Da internação, só de internação, meu filho já se internou 11 vezes. Ele está curado? Tá não, ainda não. Mas o que ele viveu, que a gente não conseguia sair de casa, a gente não conseguia deixar ele só, essa parte aí a gente já está mais aliviada, a gente tem aquela cautela, a gente ainda tem um monitoramento, mas não é tanto como antes, como estava tão forte. Mas ele tem melhorado uns 80%, 90%. Às vezes ele tem crise, ele ainda não consegue trabalhar. E aí, mas pelo que ele já passou, pelo que ele já viveu, meu Deus, está bem melhor. Mas o que é? Por que, que nós sobrevivemos? Por causa da palavra de Deus, que foi o bálsamo para alimentar o meu coração, o coração do pai dele, o coração dos irmãos dele. Aqui eu na palavra, na oração, clamando, clamando ao Senhor e pedindo a misericórdia de Deus. E detalhe, irmãos, lidar com pessoas na família com depressão não é fácil. Irmãos, uma coisa eu digo para vocês: não julgue quem está com depressão, não julgue quem está pensando em tirar a vida, não julgue, pare para ouvir, mas não julgue, não julgue, tenha paciência, ore, cuide dele, porque não é brincadeira. A dor é grande, o resultado disso passou, e graças a Deus ele está bem melhor. E aqui, a última vez que eu fui falar com a psicóloga dele, ela pediu para a família fazer terapia. E ela disse: faça terapia urgente, porque não é normal o que vocês enfrentaram. Vocês enfrentaram um fenômeno muito forte com esse jovem. E foi. Lá mesmo, os médicos, eles diziam: não, nós estamos fazendo a nossa parte. Os psicólogos, os psiquiatras diziam: nós estamos fazendo a nossa parte.
mas eles não davam nenhuma esperança para nós que ele não ia tirar a vida, porque era imprevisível, gente. Era imprevisível. Mas aí meu filho, graças a Deus, meu filho melhorou. Estamos monitorando, mas não é como antes. E nós estamos de pé para a glória e honra do nome do Senhor. Estamos com algumas enfermidades também por causa disso, mas o importante é que meu filho está aqui. Por causa disso, eu adquiri a diabetes, adquiri tanta coisa. E aí, ansiedade, eu tenho crise de ansiedade por causa do que eu vivi com meu filho. E aí, eu tenho que lutar contra isso agora também, pelo que eu vivi com meu filho, porque eu ouvi muito, olha, muita coisa, e eu tinha que ficar calada para ele poder melhorar. Olha o que uma mãe não faz pelo filho. Pois é, gente, é sobre isso. Vamos para a palavra de Deus, vamos olhar para a Bíblia e nos respaldar na palavra do Senhor, que ela é verdade para todos sempre. Não há outra verdade a não ser a verdade de Cristo. E eu abracei essa verdade, e eu peguei, eu digo, eu vou abraçar essa verdade, e o meu filho vai ficar curado. E assim, nós estamos até aqui, o Senhor tem nos sustentado com o meu filho. E que Deus abençoe cada um.